Oi pessoal, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, dessa vez com uma história um pouquinho diferente daquilo que estamos habituados, mas sempre trazendo aqui curiosidades do Reino Unido. Pois é, hoje vamos ter aqui um pouquinho de mitologia. Alguém que gosta de mitologia, que gosta de lendas, folclore? Pois é, hoje vamos falar aqui sobre este país aqui. Tem muitas lendas, tem muita mitologia. Aliás, grande parte da sua economia também passa por essas lendas. Grande parte do seu turismo é baseado nestes mitos, nestas lendas, nesse folclore. Bem interessante, muito rico e cheio de histórias para contar. E diz muito acerca desse povo. É bem interessante, nós gostamos muito e então resolvemos hoje trazer aqui para vocês uma das lendas mais conhecidas então da Inglaterra, neste caso da Inglaterra, do condado de Leicester. E então vamos começar aqui falando de Black Annis, ou Black Agnes, ou Black Anna. Assim conhecida, essa personagem, essa figura mística, mística, não é? Agora estou aqui bem empolgada com, e o português quase não sai, até porque eu estive pesquisando em inglês e isso vai ser uma grande confusão aqui para o meu cérebro, mas vai sair. Essa lenda então sobre Black Anna começou há muitos anos atrás. Tem quem acredite que essa lenda começou por volta do século XVIII ou talvez até antes, até bem antes talvez do século XVIII. As suas origens são um pouco especuladas, mas Black Annis, essa figura mística aqui do folclore britânico, era como que um bicho-papão do folclore do Reino Unido e literalmente um bicho-papão de criancinhas. Não me digam muito alto para Raquel não ouvir. Raquel e suas amigas, claro, porque têm amiguinhos desse lado que não vão querer ouvir. Um bicho-papão de criancinhas. Era assim que essa Black Annis era conhecida. Tem diversos relatos sobre essa personagem, essa figura então, e tem quem acredite que essa personagem, essa figura mística, apareceu baseado na mitologia celta, que era a personagem de Dano. Para quem gosta, pode ir pesquisar um pouco sobre Dano e dizer se foi ou não foi baseada aí. Mas tem também quem acredite que, pelo contrário, foi baseada na mitologia germânica, que seria a personagem Hel. Portanto, uma delas poderá ter sido, ou talvez não, porque essa lenda tem muito que se lhe diga e há quem acredite que ela era bem real e não era baseada em qualquer mitologia. Então venham daí continuar conhecendo essa lenda fantástica e um pouquinho mais da história desse país aqui, que é o Reino Unido. Muito interessante, contanto que isso influencia muito a vivência de um povo. Todas essas lendas influenciam muito a vivência de um povo e dizem muito sobre esse povo e sobre a sua cultura. Então, eu penso que é bem interessante conhecer esse lado mais profundo também da cultura britânica. Essa lenda, então, bem presente na Inglaterra, no condado de Leicester. Então, vamos continuar aqui com um pouquinho mais dessa lenda. E existe um livro escrito por Donald Alexander Mackenzie, em cerca de 1917, sobre os mitos de Creta, ou os pré-helénicos da Europa. E então, nesse livro se sugere a origem dessa personagem mística aí nessa altura. E possivelmente dizem eles que talvez vá tão longe como a deusa mãe, que na altura, muitos séculos atrás, pelos vistos, era bem presente na Europa. E então, vamos continuar conhecendo aqui um pouquinho até que chegamos ao dia de hoje. Tem diversas teorias
mas Ronald Hutton, ele completamente discorda com todas essas teorias de presenças das mitologias anteriores. E afirma que essa personagem da mitologia inglesa é bem daqui, da mitologia inglesa, no Reino Unido, e não vem de mais lugar nenhum. Então, Ronald Hutton escreveu um livro que é O Triunfo da Lua. Ok? E nesse livro, ele diz que Black Anis de Leicester era uma lenda e foi baseada numa personagem real. De seu nome, Agnes Scott. Essa personagem, da altura medieval, ou, segundo alguns contos, talvez dominicana, nasceu em Little Antrim e viveu a sua vida rezando numa cave na Dane Hills e foi sepultada na Churchyard in Switzerland. E ele acredita que toda essa lenda foi então bem real e que criaram o nome então da Black Anis baseada na real personagem dessa senhora, ou enfim, que viveu então aqui no Reino Unido. Viveu e teve a sua vida aqui no Reino Unido. Portanto, ele acredita que essa personagem era baseada nessa pessoa de Agnes Scott. Hutton, esse autor, sugere que a memória de Scott foi distorcida até chegar à imagem da Black Anis. Quer porque queriam fazer com que as crianças tivessem medo dessa personagem, que as crianças dessa localidade tivessem medo dessa personagem, ou então porque teria que ver com a reforma protestante e eles queriam incentivar então as crianças a terem medo dessa personagem. Na era vitoriana, a personagem, a história de Agnes Scott, ou Anis, tornou-se confusa. E tornou-se confusa porque tornou-se similar a uma... como é que se diz em português goddess? Estar aqui, não conseguiu. Uma deusa, que era a deusa Anu. E que as duas se confundiram e, portanto, essa personagem de Agnes Scott tornou-se confusa por se tornar idêntica a essa deusa Anu. E, portanto, tendo diversas conexões de diversas lendas e diversas figuras místicas em outros locais, essa personagem tornou-se bem mística aqui na Inglaterra, no Reino Unido. Chegando a dar origem até mesmo a poemas bem conhecidos que essa personagem deu origem. O Simba está aqui me fazendo comichão e não me deixa, está aqui arranhando o meu pé e não me está deixando concentrar a conversar aqui com vocês. Mas está tudo bem, eu continuo aqui. Vocês já sabem que eu sou mesmo assim agitada, portanto está tudo bem. Só estou aqui chamando a atenção ao Simba para ele me deixar conversar. Isto não é direto, mas é como se fosse, eu não vou cortar nada. Portanto, o que acontece, acontece. Então, continuando aqui falando na Black Anis, que é uma personagem bem assustadora, muito boa para agora os momentos de Halloween que se estão aproximando. Essa personagem é fantástica para esses momentos de Halloween. Era como mesmo um verdadeiro bicho-papão. Então, vamos novamente ao folclore inglês, nesse caso inglês, folclore britânico. E então, como é que eles imaginavam, como é que eles descrevem essa personagem de Black Anis? Eles descrevem-na como uma imagem
de uma face azul. Continua-me fazendo cócegas e eu tenho muitas cócegas nos pés. Isto é muito mau para eu me concentrar. Eu tenho muitas cócegas nos pés e ele continua aqui com as patinhas, está-me fazendo cócegas. Mas, marido, vem aqui já salvar a pátria. E então, já levou o Simba para ali, para perto dele. Pode ser que eu agora me consiga concentrar então na Black Agnes. Que é, então, essa personagem do folclore britânico, muitas lendas que existem. Esta é apenas mais uma, mas bem, bem interessante. E então, imaginavam ela com uma face azul, como que de uma bruxa se tratasse, com garras de ferro e um admirável gosto por partes humanas. Isto é muito mau. Especialmente crianças. Não me digam nada às vossas criancinhas, mas ela gostava muito de crianças. Dizem que ela, então, costumava andar pelo condado de Leicester. Pois é, vivia numa cave, na Dan Hills, o nome do local onde ela vivia, com uma árvore enorme na entrada dessa cave. Então, o que dizem é que ela costuma sair à noite, aventura-se pela noite e anda sempre em busca de criancinhas. E outra coisa, carneiros para comer. Porquê carneiros e criancinhas? Porque esse povo aqui ama um bom carneiro. Então ela anda à procura de tudo o que eles gostam, não é? Portanto, anda à procura de carneiros para comer e criancinhas. Isso é muito mau. E então, oh my gosh, ela costuma se esconder numa árvore e costuma sair então à procura de carneiros e criancinhas. Ela costumava entrar nas casas e agarrar as pessoas. Pois é, ela usava ou usa as suas garras de aço de ferro para entrar dentro da cave dela. Oh, não! E então diz aqui, essa cave ficava do lado de uma montanha, de um penhasco de rochas, de um penhasco, ok? E então era a casa dela. Era ali a casa dela, o local onde ela vivia e que ela escolheu para viver. Essa lenda fez com que os pais começassem a contar para as criancinhas e avisassem as criancinhas da existência da Black Agnes, que iria tomar conta deles, iria agarrá-los, iria levá-los, iria raptá-los, iria-lhes fazer todo o mal que existe por aí, meu Deus, se eles não se comportassem. Vejam as histórias que estes pais inventam para manterem as crianças bem comportadas. Não podiam ter escolhido uma história menos macabra, menos... Enfim, é muito má. Chegar ao ponto de dizer... Eu já ouvi muitas histórias, mas essa aqui, até o homem do saco existia, mas dessa bruxa com garras de metal e, enfim, tudo isso é mesmo muito mau. Mas são as lendas daqui do Reino Unido, são lendas fantásticas e acreditem que existem pessoas a visitar os locais para tentar descobrir se é verdade ou se é mentira que essas lendas existem. Portanto, o turismo é bem influenciado por tudo isso, porque gera muito dinheiro, circula muito dinheiro em volta de todo este folclore aqui nesse país. Porque as pessoas acreditam muito nessas coisas, gostam muito de viver essas coisas, gostam muito de falar, gostam muito de especular sobre isto. Portanto, ok,
Então, ela também era conhecida por se esconder por trás, então, das árvores, né? Das árvores que ela tinha junto a ela, junto à casa dela e em redor da casa dela. E, portanto, estar ali sem ninguém se aperceber porque ela estava escondida ali. Ok, então, outras tradições também dizem que quando ela tocava com os seus dentes... Eu agora estava lendo em inglês e o melhor é traduzir de outra forma, que quando ela abria a sua boca e tocava aos seus dentes, ouvia-se de tal forma longe, podiam ouvi-la em todo o lugar. Isso era ótimo, porque dava tempo para todo mundo se esconder, fechar bem a porta, trancar a porta a 7 chaves ou a mais ainda, não é? Para a manter bem longe, fechar todas as janelas, bloquear todas as entradas da casa e, portanto, essa personagem, Black Anna, não iria, como é? Não é o homem do saco, mas é, enfim, não iria conseguir entrar dentro das casas, o que era bom. Então dizem aqui que as casinhas de Leicester, foram propositadamente construídas com pequenas janelas, porque ela assim não conseguia entrar de forma alguma dentro da casa e a única coisa que ela conseguia colocar dentro da casa era um bracinho só. E, portanto, em Leicester, supostamente as casas terão janelas pequeninas. Estão a ver como se faz turismo? Eu agora vou ter que ir lá ver se é verdade ou se é mentira e se as casas têm janelas grandes ou pequenas. Não é que fique perto de mim porque não fica, mas eu vou ter que fazer uma viagem lá para ver se a lenda é verdadeira ou não. Se as casas tiverem as janelas pequeninas, é porque a lenda teve influência até na construção das casas. Vejam bem, até o planeamento das casas, das moradias, foi influenciado por uma lenda do folclore britânico. Mas eu vou ver se isso é verdade ou não, porque eu não fui lá, eu não vi. Mas também, se não for, eu vou ficar assim um pouco desanimada, porque eu também gosto de acreditar nestas coisas. Às vezes ter um quê de verdade também é engraçado. Só para animar um pouquinho também, não é? Então dizem que quando ela gritava, podia ser, conseguiam ouvi-la a 5 milhas. Eles dizem que cerca de 8 quilómetros de distância. E então toda a gente fechava tudo, janelas, punham coisas a proteger, trancas fortes, a proteger tudo, e colocavam ervas em cima deles, das próprias pessoas, para se manter, então, a salvo dessa personagem devoradora de criancinhas e carneiros. Pois é, esta é uma das muitas lendas do folclore britânico. O folclore britânico tem muitas lendas, como eu disse, influencia muito mesmo, e vocês veem que se for verdade que a arquitetura foi influenciada por esta lenda, é magnífico, mas a verdade é que influencia o turismo e muitas pessoas vão aos locais para tentarem descobrir se é verdade ou se não é verdade que essas lendas existiram ou ainda existem. Porque são muito contadas, são muito passadas de boca em boca, e eles gostam muito dessas coisas e a verdade é que dá um colorido bem especial à nossa existência, não é? À passagem por aqui. Sem dúvida que essa aqui é bem forte, eu diria que bem macabra até, coitadinhas das crianças, pensarem numa personagem azul para vir então levá-los de suas casas e fazer-lhes isto e aquilo. Meu Deus! Como é que as crianças não tinham que ser bem comportadas? Esse povo é bem comportado. Eu assim também seria assustada com uma lenda dessas. Quem não é bem comportado? Pois é, não vão fazer as neiras. Não contem para as vossas criancinhas nem para os vossos carneirinhos, porque agora está na hora de ir contar carneirinhos, que é assim que se diz em Portugal, para ir dormir, porque já vai tarde aqui à noite, já está ficando bem tarde por aqui, e é isso, eu vou ficar pensando nessa lenda que me assustou, mas eu vou a Leicester ver se é verdade que as janelas são pequenas. Se as janelas se forem pequenas,
Eu se calhar vou acabar por ficar a dormir lá uma noite, que é para ver se aparece alguma personagem mítica. Pois é. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto, que não é conto, que é lenda e que faz bastante parte aqui da cultura e do folclore do Reino Unido. Dessa vez, a Inglaterra foi contemplada, mas nós vamos trazer aqui mais, porque isso também é cultura, isso também faz parte da nossa vida aqui neste país. Nós adoramos tudo isso, torna o país bem mais colorido, é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado deste conto aqui no nosso canal, que influencia bastante a tradição britânica e que tem muito peso na tradição deste povo, que é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de partilhar este momento aqui com vocês, gostei muito de conhecer este conto também, aqui juntamente com vocês. E se gostaram, não se esqueçam, façam gosto, joinha aí desse lado, partilhem muito, comentem muito, digam se gostaram, comentem se gostaram, se gostavam de ouvir mais contos como este, diferentes, claro, mas como este, se gostam de saber um pouco da cultura do Reino Unido e destas histórias que por aqui ainda se vivem e se fazem bem presentes, digam aí se gostam e não se esqueçam, nos sigam aí que nós trazemos mais ou locais maravilhosos, ou histórias mirabolantes, ou lendas do folclore britânico, ou conversas, ou um pouco da nossa vida em família, um pouquinho de tudo, que é para não sermos rotineiros e para animar aí esse lado também e nos animar a nós próprios. Muito obrigada! Abração do tamanho do mundo! Até já!